Paz do Senhor, vasos de Deus, mais uma noite na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos aqui falar da sua palavra, né, para a edificação das nossas vidas. A palavra, ela é muito forte, se encontra em Isaías 38 primeiro, onde fala da doença do rei Ezequias e a sua cura maravilhosa. Amém? Naquele dia, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amon, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerá e não mais viverá. E então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Senhor, peço-te, lembra-te agora do que andei diante de ti, e em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. E então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai a Ezequias, assim diz o Senhor, e Deus de Davi teu pai, ouviu a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrarei-te-eis das mãos do rei da Síria, e te está na cidade, defenderei esta cidade. E isso te será dado parte do Senhor, como um sinal do que o Senhor cumpriu esta palavra que eu falou. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor, ele é perfeito. É como diz que a gente tem que ter, né, respaldo, crédito com Deus no céu. Quando a gente tem crédito com Deus no céu, verdadeiramente a gente recebe os favores de Deus. Então esse rei, ele andou com integridade, fazendo a vontade do Senhor. E quando veio a sentença que o Senhor disse que Ezequias, ele botasse em ordem a sua casa, ele não aceitou a sentença do Senhor, ele revogou aquela sentença, que era uma sentença de morte, não era uma sentença de bênção, mas sim de morte. Pensou você andar na presença de Deus e ele manda que aquele homem conserte a sua casa. E aí Ezequias, com aquela enfermidade mortal, né, ele ficou arrasado, sem saber o que fazer. Mas aí, quando ele chorou, que virou o seu rosto para a parede, que ele revogou ao Senhor tudo que ele tinha feito de bom, com amor no coração para com a obra do Senhor, o Senhor mandou Isaías voltar lá e acrescentar mais 15 anos na vida do rei Ezequias. Essa palavra, meus irmãos, ela é muito forte e poderosa. Não é porque está na palavra que ela não pode se cumprir na minha e na sua vida. Para que a palavra se cumpra na minha e na sua vida, tem que haver fé. Né? A fé é a certeza de fatos que não vemos, mas nós cremos que o nosso Deus, ele é poderoso para fazer e para cumprir muito mais daquilo que pensamos e pedimos diante do Senhor. E aquele homem, ele exclamou com o rosto na parede e pediu a Deus que revogasse aquela sentença de morte contra a vida dele. E só deu tempo Isaías chegar no pátio. E ele voltou, o Senhor disse: volta, Isaías, e vai lá e diz a meu servo que eu acrescento mais 15 anos. Isso foi uma cura maravilhosa, uma cura poderosa para aquele homem de Deus, né? Aquele homem que estava com aquela enfermidade, mas ele não aceitou a enfermidade mortal, ele lutou.
E Ezequias, havendo acabado de vencer as ameaças da Síria, e agora enfrentava uma doença mortal. E as suas aflições eram grandes, pois não foi pelo médico que ele recebeu a notícia de que iria morrer, mas pelo próprio Deus. Junto esse aviso veio a recomendação para que ele colocasse a sua casa em ordem, e ou seja, que resolvesse todos os assuntos do reino e a vida pessoal. E aí ele falou que andei diante de ti em verdade, ao receber a notícia que ia morrer. O rei Ezequias imediatamente recusou aquela situação. E além da coragem e a dor de ter da vida encurtada, ele sofria por não ter filhos, que significava que o rei Ezequias não teria herdeiro para assumir o trono de Judá após a sua morte. Porém, a promessa de que Davi teria um trono perpétuo e não se cumpria. Por isso, a sua oração sincera, a sua vida íntegra diante de Deus, a experiência, um profundo grito de injustiça e revolta interior na vida pessoal e administração do reino. Não havia nada que resolvesse. Ezequias, por isso, ele teve coragem para orar. E dessa forma, isso ensinou que a obediência dá respaldo à fé e torna-se pessoas assim como o Todo-Poderoso atendeu o pedido de Ezequias, e ele atendeu prontamente aquele que o buscou transformar, mandou qualquer situações, por mais difícil, irrevestível que possa parecer. Deus fez o tempo voltar. Assim concedeu um sinal a Ezequias que ele seria curado e teria seus dias prolongados e forma como ora era contada. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus. É muito forte, ele revogou. Deus nunca foi homem para voltar a sua palavra, mas nessa palavra ele voltou atrás da sua sentença, porque o homem, ele era fiel, ele era poderoso, e ele ainda tinha uma causa que não poderia ter filhos, nem herdeiro para deixar no trono. Ele ainda suportava mais essa dor, né? E muitas outras dores, mas ele assim ainda era fiel ao Senhor. Eu quero dizer, meus irmãos, minhas irmãs, nessa noite, é que seja fiel a Deus. Não importa a circunstância, não importa o problema que você esteja passando, mas a sua fidelidade a Deus é que leva a vitória à sua casa, à sua vida. Não importa meu problema, não importa a minha situação, mas a minha fidelidade a Deus é que eu vou alcançar a vitória da minha família, a libertação, a cura, a transformação. Porque quando eu digo não para o adversário, eu não aceito sentenças malignas, eu sei que Deus, ele é comigo a hora certa. Com os favores de Deus, vai alcançar a minha e a sua vida. Amém? Medite na palavra, né, de Isaías 38, primeiro, que Deus vai lhe dar uma resposta e vai alcançar a minha e a sua vida. Amém? Que Deus o abençoe em Cristo Jesus.